Eclesiastes apresentam os intérpretes, ajudam os intérpretes a evitar expectativas e interpretações exageradas da sabedoria proverbial. O livro de Jó atesta a utilidade da sabedoria proverbial para aqueles que passam por sofrimento. Então, claro que quando nós nos deparamos, né, lendo o livro de Jó, de imediato nós somos levados a pensar que o sofrimento dele foi tamanho, e o nosso sofrimento, por qualquer que seja que nós estivermos passando, ele fica minimalizado em relação ao sofrimento de Jó. E leva a nossa compreensão de que se Jó passou por tais sofrimentos tão terríveis, tão medonhos, e nós não passamos por tamanho sofrimento, como, por exemplo, no mesmo dia perder seus 7 filhos, e as notícias ruins não paravam de chegar uma após a outra, assim que um ainda estava terminando de falar, o outro chegava da notícia ruim. Nós vemos que o nosso sofrimento, qualquer que seja, ele é infinitamente menor do que o que Jó passou. E se Jó passou isso com êxito, nós podemos passar por qualquer situação também com êxito e principalmente perseverantes na fé do nosso Deus, tá? Do mesmo modo, Eclesiastes assinala os limites de sabedoria proverbial na busca de contentamento e significado. Ou seja, Eclesiastes, a priori, ele passa uma visão muito pessimista da vida, no sentido de que tudo é vazio, nada faz sentido, é simplesmente correr atrás do vento. Até mesmo aquele que aumenta o conhecimento, aumenta também a tristeza, e dentre outras coisas mais que você vai ver no livro de Eclesiastes, porque Salomão escreveu esse livro no final da sua vida, e portanto ele consegue ver a nulidade das coisas que ele fez, se isso estiver em separado dessa experiência com Deus. É por isso que, voltando ao que nós explicamos no começo em relação aos escritos de sabedoria, não há, queridos, o intuito de trazer ou de evidenciar a sabedoria, ela sendo separada do conhecimento de Deus, né? Então, Salomão foi o homem tido como mais sábio da terra na sua época, e em muitas épocas, né, quase todas as épocas, digo quase porque Jesus certamente superou a sabedoria de Salomão. Mas aquele homem, né, que era simplesmente um homem, diferente de Jesus, que era Deus e homem, ele mostrou uma sabedoria tamanha, mas, ao mesmo tempo, mostra também a história relata da loucura de Salomão em se contaminar, contrair matrimônio com várias mulheres de vários povos diferentes, no propósito, inclusive, principal de ter alianças, certo? Dele entregar-se, então, aos prazeres, e também de ele, nessa conjectura aí de estar junto com as mulheres, deleitando os prazeres e da sua intimidade, ele começou, então, a prestar culto a deuses estranhos, o que Deus tinha veementemente proibido, tá? E isso você vai ver descrito também no livro de Eclesiastes, sobre que tudo isso é vazio, correr atrás do vento, não tem proveito algum debaixo do sol. Não estou falando especificamente em relação à idolatria, mas estou falando a tudo que concerne a vida, se isso não tiver um propósito maior de glorificar a pessoa de Deus, tá? Uma outra coisa que eu queria ressaltar para vocês também é que de que adianta buscar o conhecimento ou adquirir riquezas se, ao que tudo indica, os justos e perversos perdem tudo o que conquistaram quando morrem. E isso é uma das máximas que nós vemos no livro de Eclesiastes, tá? Ou seja, o justo e o ímpio, eles são postos em pé de igualdade, no sentido de tudo que eles conquistaram, tudo que eles construíram, tudo que eles aplicaram na sua vida, no final não tem proveito algum, e nós colocamos um se bem grande aí, ou se a nossa vida simplesmente terminasse aqui, não tivessem por vir. Tá? Então isso, infelizmente, é a realidade de muitas pessoas, né? Constroem, edificam, pensam, adquirem conhecimento para tudo isso se acabar aqui, quando a vida não tem continuidade juntamente com Cristo, e isso por toda a eternidade. Os dois livros,
estou falando agora de Jó e de Eclesiastes, advertem contra interpretações simplistas da sabedoria didática, que cria expectativas de justiça imediata e bênçãos contínuas. Então, eles advertem que uma vez que você é abençoado por Deus, isso não significa que você vai ser sempre abençoado. E adverte também que a justiça ela não acontece de forma imediata. Se fosse assim, é de todos nós também. Imagine-se se quando você pecasse, Deus de imediato lhe punisse, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, que Deus não nos trata segundo, ou não trata aquele que busca Ele de todo o coração, não trata segundo os seus próprios pecados, né? Deus trata com misericórdia, por isso que também nos é ensinado isso na palavra de Deus também, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e porque o Senhor também não muda, essa é a causa de nós não sermos consumidos. Então, se Deus porventura mudasse a forma dele de agir, e ele então nos punisse de imediato, aí de nós, acho não, tenho certeza, teologicamente falando, que nenhum de nós estaria vivo e todos nós seríamos dignos de viver eternamente no inferno, né? Como um certo pensador disse, não peça para que Deus ele lhe dê aquilo que você merece, porque se Deus lhe der aquilo que você merece, todos nós mereceríamos e receberíamos do Senhor o inferno, né? Ou seja, a eternidade longe do Senhor. Afinal de contas, nós nascemos pecadores, nós também, por volição, nós nos tornamos pecadores dia após dia a partir da prática do pecado. Então, a observação desses fatos, queridos, nos levaria a um entendimento irremediável de que não há salvação, não há nada que há proveito, inclusive em servir a Deus e buscar os seus mandamentos e se aplicar a isso, e o ímpio, da mesma forma, de buscar aquilo que ele acha certo, se a nossa vida se fosse meramente aqui e não entendêssemos que há um Deus nos céus que cuida de nós, há um Deus nos céus que vela por nossas almas e ainda assim que há uma eternidade após isso, né? Por isso que, por exemplo, lá em Eclesiastes, Salomão, numa das frases finais do seu livro, vai dizer: a suma de tudo que se tem dito é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. Por Deus é de trazer juízo toda obra, quer sejam boas, quer sejam más, até mesmo as ocultas. Então, o fato de ele terminar o seu livro, dizer que Deus há de trazer a juízo a todas as obras, isso ele está fazendo uma auto-reflexão, certamente, pelos desvaneios, pelas loucuras que ele praticou, né, por se juntar às mulheres e curvar-se aos seus deuses, inclusive a erigir templos a deuses diferentes, adorar a divindades que eram extremamente cruéis com as pessoas, como a Moloque, por exemplo. Mas você vai ver isso um propósito maior quando Salomão escreve. O propósito maior não dessa prática, tá, irmão? Só fazendo a diferenciação entre o que eu estou dizendo, mas o propósito maior é Salomão escrever essas coisas, dizendo que as coisas que ele fez de mal, né, que ele abandonou o Senhor em determinados momentos, que ele voltou para outros deuses, ele será julgado, assim como nós também seremos julgados pelos nossos atos perante o Senhor. Mas nós temos uma expectativa maior do que esta ainda, uma vez que nós entendemos que a revelação de Deus ela é progressiva. Então até Salomão tem um entendimento do Senhor e nós temos um entendimento mais do que Salomão nesse sentido, porque Deus se revelou ainda mais do período de Salomão, após Salomão, melhor dizendo, e também no Novo Testamento com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, falando do porvir. Não é à toa que também que Jesus vai dizer que eu vou vos preparar moradas, para que aonde eu estiver, vocês estejam também e a vossa alegria seja completa. Então nós entendemos que por melhor que seja essa vida aqui, por melhor que vivamos de uma forma regalada, ou ainda tenhamos uma maior intimidade com o Senhor que podemos ter aqui nessa vida, em nada se compara, queridos, à vida que nós teremos com o Senhor eternamente, tá? E esses livros de sabedoria levam ao nosso entendimento exatamente nisso, né? Primeiramente, se nós separarmos os livros por assuntos,
Jó vai falar sobre o sofrimento, as dores, as angústias, e ao mesmo tempo nós elevarmos o nosso pensamento em todos esses momentos para nós então percebermos que há um Deus nos céus e que cuida de nós e ele cumpre cabalmente a sua palavra, né? Ele diz também no seu livro que eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, ele tem uma expectativa realmente futurista para que Deus realmente aniquile tudo que é ruim e preserve aos seus, né? No livro de Jó ainda, a outra expressão que é muito conhecida, quando ele diz que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Não significa, claro, que Jó não está vendo a Deus de uma forma visível, fisicamente falando, né? Mas ele está vendo a imensidão, a grandeza de Deus em detrimento ao seu sofrimento. Então, diante daquilo que Deus é, como há várias passagens no livro de Jó, principalmente no diálogo de Deus para com Jó, falando da sua grandeza, Jó então entende a sua pequenez o minuto problema que ele tem diante da revelação do Senhor, tá? Daquilo que Deus é. Então ele se vê pequeno, constrangido em questionar a Deus essas coisas e recolhe-se então a sua insignificância e aí então aí esse entendimento, essa percepção, essa sabedoria, ela então vem à tona no livro de Jó. Tá? Já no livro de Provérbios, como nós falamos, há uma coisa muito prática em relação à aplicação daquilo que é observável e daquilo que devemos fazer. Tá? Como você vai ver no livro de Provérbios em relação à mulher adúltera, que aquele homem fica flertando com esse perigo, passando a calçar aquela mulher adúltera, e quando cai nas suas artimanhas, entra dentro da casa dela e coisa do tipo. Então você vai ver algo muito prático, que o homem deve apartar-se do mal. Semelhantemente, como o Novo Testamento, sobre esse assunto vai dizer que nós devemos fugir da prostituição, né? E ao mesmo tempo resistir ao diabo. Infelizmente, há muitos crentes que procuram resistir à prostituição e fugir do diabo. Não fuja do diabo não, senão ele vai atrás de você, e não procure resistir à prostituição, porque senão você vai cair. Que nós possamos ser sábios, como a Bíblia nos instrui a sermos sábios. E por fim, como nós já citamos aqui, o livro de Eclesiastes, Salomão escreveu no fim da sua vida e, portanto, uma versão muito contemplativa, tá? E muito, não seria didática, mas seria meditativa, né? Contemplativa em relação à vida, né? Ele viu, presenciou, vivenciou muitas coisas, mas o que ele extrai mais do livro dele é justamente aquilo que não é meramente observável, mas é fruto de uma comunhão com Deus. É por isso que creio eu que Salomão sim foi salvo, né, por escrever livros que são divinamente inspirados por Deus, e também por escrever em especial o livro de Eclesiastes, que retrata a sua visão, né, de nulidade de todas essas coisas, e tudo só faz sentido realmente quando é vivenciado para o Senhor. Espero que nesse momento, irmãos, de pandemia também que nós estamos vivendo, nós possamos então elocubrar, pensar, raciocinar nas coisas lá do alto e não deixar esse momento de tensão, de medo que envolve a humanidade de uma forma geral hoje, inclusive o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Não deixe isso nos afligir, que nós possamos pensar nessas coisas e aplicar de imediato esse entendimento, essa sabedoria em nossas vidas, no sentido de não sucumbirmos às coisas desse mundo, né? Lembrarmos que a nossa fé ela deve ser perseverante, a nossa alegria deve ser contínua. Não é à toa que há uma ordem no Novo Testamento: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, isso é imperativo, né, para nós nos alegrarmos, e a ideia aí é de uma alegria contínua, né, uma alegria que não cessa. Que nós possamos pensar nisso, queridos, e aplicar a sabedoria da forma correta em nossas vidas, lembrando que vários, né, desses textos, a grande maioria desses textos de sabedoria, eles não devem ser literalizados, eles devem ser entendidos da forma poética que são, como nós falamos já no momento anterior. Tá? Que Deus então abençoe a cada um dos irmãos, aplique a sua palavra poderosamente nas nossas vidas e nós possamos todos juntos crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Tá? Espero muito em breve
que essas aulas elas voltem a ser presenciais e nós possamos então juntos compartilharmos das coisas, rirmos como nós fazemos sempre em sala de aula, mas também compartilhando da grandeza de Deus e da seriedade que é servir a Deus em todo o tempo. Que Deus então abençoe você, meu querido, sua família, e que muito em breve estejamos todos juntos para partilharmos dessas coisas e passar dessa pandemia terrível do coronavírus, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.